Ok, boa noite todo mundo, boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês, minhas lindas aqui, pessoas especiais aqui presentes hoje. E boa noite ou bom dia aí para quem estiver assistindo depois desse vídeo. Então, hoje nós teremos uma aula que se chama Além do Bem e do Mal. Então, para quem não me conhece, eu sou Inaie. O meu canal no Instagram e aqui no YouTube é o Iê da Consciência. Eu sou terapeuta certificada pelo FINC, que é o instituto que regulariza os terapeutas de Theta Healing. Sou também facilitadora, praticante de barras de Access e também praticante aí de algumas técnicas de processos corporais, facelift também, que são processos maravilhosos de Access Consciousness. E hoje eu preparei essa aula aqui para falar com vocês de um assunto bem interessante. Ele é bem atual, né? Então ele tem muito a ver com muita coisa que a gente está vivendo nesse momento atual, não só nesse momento 2020 de pandemia, mas nesse momento, né, desses últimos anos, do que a gente tem vivido como pós-modernidade mesmo. E ele é um assunto também que tem a ver com a história da humanidade. Então, ele é um assunto que está acompanhando aí a gente desde sempre. Então, isso tem a ver também com uma grande mudança que eu fiz na minha vida, de uns anos para cá, e que não foi fácil, não foi uma coisa que eu consegui mudar de um dia para o outro, foi uma transição assim de mais de um ano, 2 anos, para realmente conseguir mudar a minha frequência vibracional e sair daquela vibração de luta, né? Então, essa primeira aula aqui, ela faz parte desse programa que eu estou fazendo, que chama Saindo da Luta, e eu vou contar um pouco da parte da teoria, vou contar um pouco da minha história, a gente vai falar um pouco de humanidade aqui, tem bastante coisa. Então, vamos lá, espero que seja contribuição para vocês. E quem estiver aqui online pode abrir o microfone a hora que quiser, fazer perguntas, pode me interromper. É sempre um prazer ter a presença de vocês, a participação de vocês. Então, vamos lá. Então, nós, né, seres aqui com corpo, a gente tem se identificado, né? Uma das formas da gente estar identificando que estamos vivos e que estamos num corpo é o nosso reconhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E entre isso que a gente chama de emoções e sentimentos, tem aí todo um sistema hormonal funcionando no nosso corpo, né? Então, se a gente for pegar aí pela parte da anatomia do nosso corpo, existe toda uma química que trabalha de acordo com essas sensações aí e que colocam o nosso corpo agindo na forma de matéria de acordo com essas sensações, né? Então, não é a mesma coisa se a gente está alegre, se a gente está feliz. Como que o nosso corpo está, né? O nosso corpo ele está numa conjuntura aí hormonal, né? Então tem aí o que os cientistas chamam de serotonina, dopamina, né? Então quando você faz coisas que são prazerosas, o seu corpo libera esses hormônios. Ou talvez porque você libera esses hormônios, você também consiga estar nessa emoção. Então a gente fala bastante, né, de quando uma pessoa está com depressão, que existe um mau funcionamento desse sistema hormonal, então a pessoa não consegue, né? Então, não é só uma questão de eu estou com uma emoção hoje, é uma desordem do corpo que não está liberando esses hormônios. Então, por isso, muitas vezes a pessoa vai tomar um remédio também que vai ajudar ela a reequilibrar esse sistema hormonal. Então, a gente tem várias glândulas aí regulando esses nossos hormônios, toda essa química que funciona no nosso corpo, e a gente tem
todo o nosso sistema nervoso, né? Que tem o cérebro, que tem as nossas sinapses, e que também estão enviando mensagem e tem receptores por todo o corpo. Inclusive, tem se falado bastante ultimamente, né, de como o intestino é o nosso segundo cérebro. A gente tem muita atividade sináptica no nosso intestino. A gente não vai falar muito disso hoje, porque a gente vai falar de tudo que está criando uma vibração, uma frequência energética de luta no nosso corpo. Então, para falar disso, a gente vai começar falando de um dos sistemas que o nosso corpo criou, que a gente chama de sistema de luta e fuga. Então, o sistema de luta e fuga é um disparo, né, que o nosso corpo tem a capacidade de criar. Isso foi criado já há muito tempo, desde lá dos primórdios, e isso tem sido muito útil, muito efetivo, né, muito funcional para o nosso sistema de sobrevivência e também de evolução. Então, o sistema de luta e fuga, ele é basicamente uma ativação dos níveis de estresse do nosso corpo. Então, como o próprio nome diz, é assim, ou luta ou foge. Então, imagina, né, lá nos tempos anteriores, onde as civilizações elas migravam, nós éramos nômades, né? Nós caçávamos e existiam também conflitos, né? Então, às vezes nessas migrações você se deparava com outro grupo que já estava morando ali num espaço. Então, esse sistema ele vai ativar no nosso corpo. Então, aqui atrás das costas a gente tem os rins. E em cima dos rins a gente tem duas glândulazinhas que são as glândulas renais. Não, desculpa, as glândulas adrenais. E elas são responsáveis por produzir adrenalina, né? Injetar adrenalina ali no nosso sistema sanguíneo. Então, quando a gente está numa situação de sobrevivência, numa situação onde precisa ativar um alarme, porque a gente precisa agir rápido, esse sistema adrenal ele ativa muito rapidamente e começa a injetar altas quantidades de adrenalina no nosso corpo. Isso vai aumentar o nosso batimento cardíaco, aumentando a velocidade, né, da circulação sanguínea. Isso vai acelerar as conexões sinápticas. Então, de certa forma, a gente também não dá tempo de ficar pensando muito, você mais reage, né? Você vai tomar decisões muito mais rápidas e isso também amortece os nossos receptores de dor. Então, quando você está numa situação ali de luta ou fuga, o seu corpo ele fica todo preparado para que você lide daquilo da forma mais rápida e mais efetiva. Então, vamos supor que a pessoa ela tem que sair correndo e ela tem que fugir de uma situação. Então, o seu corpo ele fica muito mais veloz, né? Você não perde, o seu pensamento fica muito mais rápido. Então, não tem muito essa coisa de ficar pensando para onde que eu vou, o que que eu faço. A sua mente simplesmente, o seu cérebro já vou correr para lá e vai, né? E nesse correr, nessa fuga, se caso você esbarra em alguma coisa, se machuca, você não sente a dor, né? Você sente muito menos dor. É muito comum, né? Quando a gente está numa situação dessa, às vezes não precisa nem você tá, sei lá, fugindo de um leão, né? Pode ser uma coisa do cotidiano, onde você está com esse seu sistema acelerado, ativado, você esbarra em alguma coisa, você pisa em alguma coisa e você nem vê que você se machucou, você só vai perceber depois, né? Então, assim, o seu corpo inibe a sensação de dor justamente para você não se parar e você conseguir sobreviver àquela situação. Então, no caso também de você estar numa situação de luta, a sua força fica maior, né? Você fica mais forte, você tem mais energia, você consegue colocar mais energia nos seus músculos e você sente menos dor. Então, aquilo te ajuda a passar por aquela situação
e sobreviver aquilo da melhor forma. Então, assim, né, lá atrás, muito atrás, esse sistema ele foi extremamente importante para que a gente conseguisse sobreviver e passar por todas as dificuldades que era viver, né, num planeta hostil ou num planeta onde ainda era a gente estava muito na natureza. Então, conforme o ser humano vai se organizando em civilização, em formas sociais, né, com casas, com estruturas urbanas, então, né, já passa a ter agricultura, pecuária, e vai se organizando, a gente começa a ter menos necessidade de uso desse sistema. Porém, a gente continua tendo esse sistema funcionando no nosso corpo. E mesmo a gente tendo tido vários avanços no sentido de ter mais conforto, de ter mais facilidade aí, né, ter uma água encanada, ter, por exemplo, um sistema de distribuição de alimento. Então, mesmo a gente tendo avançado em vários aspectos ao longo da história, durante esses últimos milhares de anos, aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil, a gente pode se estender até mais, a gente continua tendo guerras e conflitos bélicos, né? E mesmo depois, com a diminuição desses conflitos, no sentido de guerra mesmo, né? de brigas entre as nações, entre os povos, a gente continua tendo essa vibração de luta presente na nossa sociedade. Então, a gente tem muitas disputas ainda por território, disputas por coisas simples como alimento, disputas dentro de casa, né? Então, os relacionamentos têm conflitos, a gente tem conflitos nas nossas relações interpessoais. Então, essa vibração, né, essa frequência energética que configura a luta, o conflito e a guerra, ela foi tomando outras formas e o nosso corpo ele continua funcionando nesse sistema de luta e fuga, ele continua mantendo isso ativo. Então, como que funciona hoje no nosso dia a dia esse sistema? Então, hoje a gente percebe assim, olhando dados estatísticos aí no mundo. Agora, bom, esse ano estamos fora da estatística geral, porque estamos aí, né, nesse passando por essa situação do Covid, todo um novo normal. Mas falando aí, né, de um período antes disso acontecer, a gente já tinha vários estudos mostrando que hoje, no mundo todo, a maior causa das mortes são doenças que são consequência do estresse. Então, se a gente juntar todas as doenças que são causadas pelo estresse, a gente tem muito mais número de mortes por ano do que em guerras, por exemplo. Então, países, por exemplo, como os Estados Unidos, né, que a gente tem aí como exemplo de países mais desenvolvidos, um país rico, né, um país que tem um alto nível de urbanização, é um dos países que tem mais números, né, de doenças e de casos associados ao estresse. Então, o nosso sistema de luta e fuga hoje, ele funciona como esse regulador do nosso estresse. Então, a gente tem estresse no trabalho, a gente tem estresse nos nossos relacionamentos, a gente tem todo um contexto que faz a gente viver como se a gente estivesse numa corrida, né? A gente vive numa sociedade que tem muita competição, que a sensação que a gente tem é que a gente está sempre lutando para conseguir as coisas. Isso tem a ver com essa vibração que ainda está aí funcionando no nosso planeta. Então,
eu quero contar um pouquinho assim como que eu comecei a perceber, né, que isso não estava funcionando mais para mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha muito forte essa vibração de luta, assim. Então, tudo vinha baseado em conflito, né? Então, o meu posicionamento no mundo, a forma como eu ia conseguindo criar as coisas na minha vida, sempre vinha assim, com muita dificuldade, sempre vinha assim, com vários obstáculos que eu tinha que ultrapassar. E aí tudo parecia que é como se, sabe aquele filme, vou denunciar a minha idade aqui, quem for da minha época, tudo bem, mas quem não for, vocês lembram aquele filme da História Sem Fim, né? Que eles vão lá resgatar o, o livro, daí depois tem mais um outro problema, aí tem que salvar não sei o quê. E aí o filme é um sem fim de luta atrás de luta que você vai salvar. Então, sabe quando a gente você está vivendo a sua vida como se você estivesse no filme da História Sem Fim. Então, tudo que você vai fazer tem que vir com esforço, com sacrifício, com luta. Parece que tudo acontece por um triz que dá certo, né? E isso vai criando no nosso corpo um lugar onde a gente vai se acostumando com isso. Então, as nossas células, elas começam a se viciar das sensações que vêm. E isso acontece com todas as nossas emoções. Então, provavelmente vocês conhecem pessoas que sempre estão tristes, né? Então, a pessoa que está sempre para baixo, está sempre meio emburrado, está sempre de mau humor. E aí você fala, nossa, como que a pessoa consegue viver sempre desse jeito? E é porque as células do corpo da pessoa, elas vão se acostumando. Então, provavelmente vocês conhecem pessoas que estão sempre de mau humor, ou pessoa que ela sempre tem que acessar raiva para resolver alguma coisa, né? Ou pessoas que têm muita ansiedade, então tudo a pessoa fica ansiosa. Então, esse lugar da luta e fuga, dessa vibração da luta, é também um desses lugares que desperta algumas emoções no nosso corpo, né? Que é eu tenho que lutar, eu tenho que conseguir, e vem aquela emoção, não, você ativa no seu corpo o seu sistema adrenal, e aí você vai lá e você consegue, e no final vem aquela sensação de vitória, né? Ah, consegui! E é aquele conseguir, não só de deu certo, consegui, eu sou uma guerreira, né? Eu sou foda, eu lutei para conseguir. Então, todas essas sensações, o nosso corpo ele vai ficando viciado. É um vício, assim, é uma coisa inconsciente, né? Mas ele se acostuma. Então, quando você não tem, né? Se você está vibrando aí em alguma dessas emoções ou nesse sistema de luta, se você não acessa as coisas desse jeito, é como se o seu corpo já não reconhece que tem alguma coisa acontecendo. É como se, tipo, não, aqui não está acontecendo nada, está parado, né? Então, eu preciso ativar toda aquela situação de estresse, de emoção, para conseguir ficar ativo, ir lá e fazer acontecer. E isso estava acontecendo muito comigo. E eu comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo na minha vida estava sempre vindo desse lugar de tudo tinha que ser difícil, tudo tinha que ser complicado, daquelas coisas que tudo ficava dando errado, 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 até a hora que eu tinha essa explosão e eu ia, e fazia isso, fazia aquilo, ligava para não sei quem, aí dava certo. E eu comecei a perceber que aquilo era um padrão, que aquilo estava se repetindo. E falei, eu não aguento mais, porque eu comecei a perceber que eu mesma estava criando as situações de estresse, então não tinha graça quando vinha fácil, sabe? Então tinha coisas que às vezes vinha fácil e era tipo, ui, que legal, mas faltava aquela emoção toda. Era como se não tinha graça, sabe? E aquilo tudo assim, num nível inconsciente, né? Então eu fui tomando consciência daquilo, começando a observar que tinha algumas coisas que não tinham vindo com tanta dificuldade, mas que eu não estava dando valor a elas, ou
até menosprezando. Ju, quer falar? Fala. Hoje eu recebi um e-mail, um pouquinho antes, eu estava olhando os e-mails, tem um e-mail da Suzana Mittermeier, do Psicologia Pragmática, sabe? Sabe quem Uhum, é? Que sei. é justamente, o título do e-mail é esse, eu não li ainda. Você tem fobia de facilidade? Do you have easy phobia? Alguma coisa assim. É exatamente, quer dizer, não sei se é, né, porque eu não li o e-mail, mas me remeteu a isso. Uhum. É essa a ideia, né? Sim. Não, e aí, assim, a gente cria situações, né? Quando eu falo que a gente cria situações, é do tipo, sei lá, você vai entregar um currículo, porque você foi chamado para uma entrevista. E aí tudo acontece. Tipo, o ônibus passa rápido e não para você. O seu sapato arrebenta. Sabe umas coisas ridículas? Ou às vezes nem acontece nada dessas coisas, mas você está ali, sei lá, saindo de carro. E você tá, ai meu Deus, eu vou me atrasar. Ai meu Deus, que eu vou chegar atrasado. E você está no tempo certo, mas você começa a criar na sua cabeça para entrar naquela energia do estresse, né? Porque assim, para dar certo, eu tenho que ficar estressado e eu tenho que dar esse melhor de mim, eu tenho que tirar o guerreiro daqui de dentro e lutar para conseguir. Então a gente cria, desde criar situações catastróficas ou de simplesmente criar na nossa mente e ficar num looping ali de ansiedade e de angústia. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? E será que eu vou conseguir? E será que acho que está trânsito e não vai dar tempo e eu vou me atrasar? E às vezes assim, tá, mas e se eu atrasar 5 minutos, né? Será que isso vai ser um problema tão grande? Então, a gente se prende também aí a algum significado que a gente deu e entra num looping mental que cria toda uma situação de estresse que não existe. Então, chegou uma hora para mim que começou a não fazer mais sentido todo aquele sofrimento. Até porque eu já estava começando a criar doenças no meu corpo por conta disso. Então, eu comecei a ter um problema no intestino que chama síndrome do intestino irritado, que o único fator que cria isso é o estresse. Então você fala, peraí, o meu corpo já está falando, ei, não dá mais desse jeito, não está mais funcionando. Fora que chegou uma época que eu tinha dores aqui nessa região dos rins, que era como se as minhas adrenais estivessem gritando, literalmente. E eu tinha uma dor super aguda. E aquilo era desse lugar que eu estava sobrecarregando as minhas adrenais, né? E aí eu comecei a falar que dor é essa e fui me aprofundar, estudar o que era aquela região do meu corpo que estava funcionando ali. E aí começou a aparecer isso, né? Em terapia, que eu estava muito na energia da luta. Eu falei, mas eu sou uma pessoa tão pacífica, sou uma pessoa que não gosta de briga, que não gosta de discussão. Eu faço tudo para evitar uma briga, uma discussão. Como assim que eu estou na energia da luta? E aí que eu fui, né? Peraí, quero entender melhor isso. E aí a luta não é sempre que a gente está num conflito com o outro, mas é esse sistema de luta e fuga, esse sistema onde a gente está funcionando a partir do estresse. E isso não só é, é algo que já está, né, funcionando aí para várias pessoas, né? Isso é uma programação energética que ela está no nosso coletivo. E ok, isso vem acompanhando a gente há séculos e séculos e milhares de anos. E hoje a gente tem a possibilidade de mudar essa vibração. Então, a gente tem várias ferramentas, a gente tem várias técnicas, a gente tem a consciência, né, de poder olhar para isso e falar: peraí, será que a gente precisa disso? Né? A gente está morando num lugar confortável, a gente tem cama para dormir, a gente tem chuveiro com água quentinha, a gente tem internet para falar com qualquer pessoa no planeta. Peraí, do que está adiantando a gente evoluir e continuar funcionando na mesma vibração de luta e de conflito? E aí
para a gente entrar também num trabalho de mudar essa programação, a gente precisa entender algumas coisas que vêm por trás também, porque nem tudo é só o estresse ali e a ansiedade e o medo, né? Então, como que a gente está criando todo esse lugar na nossa mente de que a gente está lutando? Então, a gente está lutando contra o quê? Ju, você quer falar alguma coisa? É que me passou assim, olha só. E eu acho que talvez hoje ainda seja pior ainda quando eu ativo esses sistemas, porque, tipo, naquela época, quando isso se construiu como biologia, existia uma descarga disso, porque tu realmente tinha que te salvar de algo. E hoje não, tu só cria aquilo ali fica circulando no corpo, né? Então, tipo, tive uma situação quando, né, isso se criou no corpo, que era necessário. Sim, havia um disparo de adrenalina, mas havia a descarga disso na corrida, na luta, na caça, no que fosse. E agora não, agora a gente fica ali e aquilo ali fica circulando no corpo e não sai, então não tem a descarga também. Sim, não tem, aquilo não é canalizado, né? Aquilo fica preso e fica criando esse looping de uma constante sem ter uma válvula de escape, né? Uhum, total. E aí, assim, o que que a gente está lutando contra, né? O que que a nossa mente está criando aí de inimigo? E aí que entra a conversa, né? Que é o tema dessa aula de hoje, que é além do bem e do mal. Então, o que que é o bem e o que é o mal? Então, quando a gente vai reprogramar essa vibração energética, essa frequência energética, a gente precisa entrar aí num lugar mais profundo do nosso ser e começar a olhar aonde que a gente está criando separação. Então, em todo lugar que a gente está criando separação, a gente está lutando contra. E essas separações é o que cria o que a gente chama da dualidade, né? Então, por um lado, eu tenho o bem, por outro lado, eu tenho o mal. Então, eu tenho constantemente essa luta do bem e do mal. A gente também fala bastante de o que está certo e o que está errado. Então, se eu sou do bem, você é do mal, eu estou certo, você está errado. Logo, nós vamos lutar, porque a gente não pode coexistir, né? Percebe? Um dos dois tem que ganhar. Então, é aquela história que tinha no chamado dessa aula, né? Você já viu filme de heróis sem vilão? Gente, existe filme de o super-homem ajudando os escaladores que foram escalar o Himalaia? O dia em que o Homem-Aranha foi construir sei lá, um parquinho de teias de aranha para as crianças ficarem pulando, não existe. Filme de herói, qual que é a história? É o herói que tem superpoderes ou uma sabedoria X, não sei o quê, e aí eu tenho um vilão. E aí o herói salva a todos daquele vilão. E aí o vilão, por que que ele é malvado? O vilão é malvado porque ele mata as pessoas, porque ele destrói a cidade, lá, 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 lá. E aí o herói, para salvar aquela humanidade ali, ele acaba fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes ele mata, ele também destrói toda a cidade, né? Mas ele está combatendo o mal. Então, assim, qual que é o propósito do filme do herói? É a luta. Se eu não tiver luta entre o vilão e o herói, não tem filme, não tem graça. Então, o filme, vocês podem pega qualquer filme de super-herói, ele vai ser o filme inteiro a luta. É o filme inteiro pá, pá, e destrói tudo, e bomba, e porrada, e põe fogo no carro. Essa é a graça do filme. Quando o herói ganha, acabou, porque não tem mais graça. Então, a graça do filme
do herói, né, da história do bem contra o mal, é a luta, percebe? Então, a graça de tudo é o conflito. Se eu não tiver conflito, não tem graça. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que ter alguém, se eu estou na vibração da luta, eu tenho que ter alguém com quem lutar. Eu tenho que ter alguém que é o malvado, que é o errado. Porque eu sou o bonzinho, eu sou o certinho e eu vou lutar contra ele porque eu vou salvar a humanidade de alguma forma, né? E se o bonzinho se nega a lutar, tipo, perde mais a graça e aí, tipo, como assim? Tu não vai combater o mal? Então existe uma pressão sobre esse bem de combater o mal também, né? Uhum. É tipo, ah, não, eu não vou destruir a cidade e tal, não vou, né? Não vou ir para a luta. É como se isso fosse errado. Uhum. Ele não está honrando o papel dele de bonzinho, né? Sim, e assim, como assim, saindo um pouco da história do herói, né, do super-herói, do super-vilão, mas como que eu vou ser o bonzinho se eu não tiver o errado, né? O malvado para comparar? É que nem o bonito e o feio. Não tem como você ser bonito se não tiver o feio. Se todo mundo fosse bonito, não ia ter graça. Então eu tenho que ter aquilo que eu considero feio para comparar e falar: "Ah, olha como esse é bonito", né? Então essa é a dualidade, que é o lugar onde a gente está separando as coisas. E isso é o que mantém essa vibração, essa frequência energética de luta existente, porque eu estou sempre lutando contra o outro, e principalmente lutando no sentido de manter separado. Eu tenho que manter essa separação. Então, a luta ela está sempre trabalhando para manter essa separação. E aí, quando você está nessa energia de lutar contra o outro, você está abrindo mão de todo o seu poder, você está dando o controle da sua vida para o outro, porque a energia da criação está colocada para manter essa separação. Isso a gente vai falar mais depois, na segunda parte dessa aula, tá? Hoje eu não vou entrar tanto nisso. Então, isso a gente vê muito, né, na galera que está envolvida, por exemplo, mais com política. Então, assim, é claro que a gente tem uma série de situações aí que a gente está vivendo de pessoas que estão no poder, que estão destruindo o planeta, né, que estão usando do poder para benefício próprio. E aí as pessoas estão nessa luta que está sendo um lugar de, como é que eu falo isso? De muita decepção, de muita frustração. Porque energeticamente, quando você está na luta contra alguém, você está dando todo o seu poder para a luta, para manter a luta existindo, e não para aquilo que é o que você acredita que é o certo. Isso a gente vai falar mais depois, ok? Mas já vou deixar um pouquinho aí para vocês sentirem o gostinho. Então, como que a gente sai dessa energia da luta? Como é que a gente sai dessa luta? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode falar é o julgamento, né? Então, o julgar, o que é o julgar? O julgar é o lugar ali do juiz, né? Então, imagina que você está ali com um martelinho, tim, 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 tim. E aí o julgar é você olha para uma coisa e fala, isso está certo, bate o martelo. Isso está errado, bate o martelo. Isso é bonito, bate o martelo. Isso é feio, né? Então você está nesse lugar onde você está classificando tudo. Isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Como se tudo tivesse esses dois lados apenas. Então, como seria, em vez de classificar tudo dentro dessas duas polaridades, começar a perceber que tudo é um ponto de vista, tudo é uma possibilidade. Então, pode ser que a pessoa falou
uma coisa que eu não concordo, tá? Agora, não é porque eu não concordo que eu preciso colocar ela do lado do errado. E também não é sobre colocar ela do lado certo, porque mesmo como que eu vou colocar ela do lado certo se eu não concordo? É sobre não colocar ela em nenhum dos lados. É simplesmente permitir que a outra pessoa tenha uma opinião diferente, tenha uma visão diferente, porque cada um de nós é um ser único. E pode ser que em algum aspecto a gente tenha um ponto de vista totalmente diferente, mas em outros aspectos a gente pode ter uma congruência e criar algo juntos. Então, quando eu coloco aquela pessoa como errado, como do outro lado da batalha, eu estou na armadura, né? Porque eu estou na luta com ela. E se eu estou na luta com ela, eu não consigo receber dessa pessoa. Então, quando eu não estou disposta a receber, eu crio essa armadura que não me permite acessar essa pessoa. E aí eu já coloquei uma armadura nela, uma armadura com um rótulo de que ela é somente aquilo que eu discordo e que faz ela ser o errado e eu ser o certo. Então, a gente está excluindo, né? Eu já excluí aquela pessoa e eu estou dentro da minha armadura aqui, pronto para manter aquela separação. Então, o convite é a gente permitir a coexistência de diferentes ideologias, diferentes pensamentos, diferentes formas de olhar para a vida, de diferentes situações, né? O quanto que às vezes acontece alguma coisa, estou falando de pessoas, mas a gente pode falar de situações. Quanto que acontece alguma situação e você define que aquilo é errado, que aquilo já deu errado, e às vezes aquilo está acontecendo porque está vindo uma contribuição para você. E aí você não está se permitindo receber a contribuição daquilo que está acontecendo. Eu queria dar um exemplo sobre isso para ficar mais claro assim o que eu estou falando. Por exemplo, olha só, eu mudei de casa faz pouco tempo, tá? Então, já fazia uns meses a gente queria mudar de casa aqui na mesma cidade que eu tô, a gente queria uma casa maior, que a casa que a gente estava ficando pequena, a gente tem gato, cachorro, tartaruga, papagaio, todas essas coisas. É um zoológico a casa. Não, mentira, só tem gato e cachorro, mas já é bastante. E aí a casa estava ficando apertada, os bichos não estavam ficando mais confortáveis, não estava mais divertido aquilo. Então, vamos procurar uma casa maior. E aí a gente não achou casa para alugar aqui onde a gente mora e não do tamanho que a gente queria, né, nas condições que a gente queria. Então aí a gente falou, bom, quer saber? Vamos procurar em outra cidade próxima. E começamos a procurar casa em cidades próximas. E aí, em alguns lugares era o preço muito mais alto, outros lugares não tinha casa com quintal. Ok, foram passando algumas semanas, até que a gente foi para uma cidade vizinha e, de fato, encontramos 3 casas dentro do valor que a gente estava disposto a pagar, com as características que a gente queria. Uma das casas, inclusive, foi a que a gente mais gostou. A gente falou, é essa casa. Ok, mandei a mensagem para o corretor e falei, quero fechar essa casa. E aí o corretor, a menina da imobiliária virou e falou, então, só que tem outra família também interessada. E eu falei, ok, mas a gente viu a casa primeiro, né? A gente está na frente. Ela falou, não, quem entrega a documentação primeiro está na frente. Aí eu já mandei a documentação na hora. Ela falou, na verdade, eles tinham visto a casa antes que vocês, eles também já entregaram a documentação. Aí eu fiquei, aí na primeira reação, né, a gente reage, fala, pô, que raiva, meu, por que o cara me levou para ver a casa sem me falar que já tinha outras pessoas interessadas, né? Podia ter me avisado. Até porque assim, eu estava em outra cidade, né? Tipo, eu vim até aqui para ver a casa, você podia ter me avisado, apesar de que eu tinha ido ver outras. Mas aí a gente começa a ficar com raiva, a gente exagera também as coisas. Então, naquele momento, a primeira coisa foi, deu errado, né? Então, se a gente define que deu errado
você já começa a lutar com aquela situação. Então, você já começa a ficar com raiva, começa a ficar irritado, e vai criando todo aquele estresse no seu corpo. E aí, claro, isso começa a acontecer no primeiro momento, porque é uma reação. E aí eu tomei consciência e falei, peraí, não vou entrar nessa. Se não é para ser, não é para ser essa casa. Tá tudo bem. E aí, nesse mesmo dia, apareceu uma casa aqui na cidade que a gente mora, tipo 10 horas da noite, assim, no grupo do Facebook. Aí meu marido viu, mandou uma mensagem pro cara. No dia seguinte, a gente estava vendo a casa e a gente fechou com a casa daqui. E era a casa no bairro que a gente queria, do jeito que a gente queria, no valor que a gente queria. Então, percebe que na hora que eu tinha, né, colocado a expectativa de que ia ser a outra casa, e aí me falaram, não, não vai dar para vocês alugarem. Se você entra no lugar de errado, de tipo, ah, não tem casa, não sei o quê, você travou. Você travou toda a criação e você vai ficar nervoso, vai ficar estressado, vai ficar irritado. Isso só vai fazer mal para o seu corpo. Agora você fala, ok, então o que mais é possível? Né? Se isso não aconteceu agora, porque não era para ser. E de fato, realmente, foi muito mais fácil fazer a mudança para cá. A casa realmente, assim, era realmente o que a gente queria. Tudo, tudo, desde o espaço para os cachorros ficarem, para as crianças. Então, assim, você se abre para receber. Será que se a gente tivesse ficado reclamando e ficado irritados com tudo isso, a gente teria visto essa casa? Porque depois, quando a gente veio nessa casa, tinha mais 2 pessoas interessadas. E a casa ficou para a gente. Então, se a gente tivesse ficado numa só de reclamar, talvez não teria recebido. Percebe? Então, a gente se fecha para receber quando a gente está na luta. E aí, se você compra, né, aquela mentira toda de que tudo está dando errado, de que tudo é difícil, você vai criando mais dificuldade. Porque lembra aquilo que eu falei, que as nossas células vão ficando viciadas nas sensações? Então, se as suas células elas estão viciadas em ficar estressado, em ficar nesse lugar, né, de reclamar, porque o reclamar é um dos maiores vícios que a gente tem hoje na, na nossa sociedade. A gente vê as pessoas gostam, elas têm prazer de reclamar. Então, se você tem prazer de reclamar, tudo bem, não tem nada de errado com isso, é uma escolha. Mas o seu corpo, sua vibração energética vai criar mais situações para que você tenha mais motivo para reclamar. Porque se você está dando o tempo todo, sinalizando que aquilo que você está gostando, que aquilo está te dando prazer, vai vir mais daquilo. Então, esse é o lugar de escolha de falar, não, peraí, eu não vou escolher ficar reagindo e lutando com isso. Porque senão eu vou criar mais conflito para ter mais situações para lutar. Percebe? Você para de criar mais problemas e mais dificuldade quando você escolhe não entrar naquela onda de ficar no difícil, de ficar no julgamento de que está tudo errado, né? E sempre é o outro que está errado, né? Sempre o outro está errado e eu estou certo. O mundo é difícil. Eu sou uma ótima pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. O mundo que está difícil, as coisas que são difíceis, né? Então, eu tenho que colocar o outro como errado para estar certo. Como seria a gente soltar essa necessidade de estar certo e se permitir estar no lugar de receber? Para você estar no lugar de receber, você tem que estar disposto a soltar a necessidade de estar certo e receber aquilo que está ali disponível para você. E sempre o que está disponível é algo grandioso, se você estiver disposto a receber. Mas se você está mais envolvido energeticamente com estar certo, você vai criar mais situações e mais pessoas que estão nisso que você está entendendo como errado. Então, quanto apego a gente tem
de estar certo. Quanto apego, quanto valor a gente está dando para estar olhando para o erro do outro, para estar sempre sinalizando o erro do outro, para poder estar nesse lugar, nessa posição que é uma mentira, é uma ilusão de eu estou certo. Então, o sair da vibração da luta é estar disposto a sair desse lugar do juiz, do eterno julgador, que tudo julga. Tem aqueles trechinhos assim que é tipo, não chega a ser um poema, mas são algumas frases, né? Que hoje em dia tudo virou meme, mas antigamente era como se fosse um mini conto, assim, né? E aí era, não estou lembrando agora, acho que tem um nome para isso, mas não estou lembrando. E era uma parábola, tipo uma coisa assim, uma parábola que era Buda falando, né? E aí Buda falava assim, né? Até para quando você olha para uma flor, você tem que julgar a flor. Você julga se a flor é bonita, você julga se a flor não é bonita. Então, você consegue olhar para a flor sem nenhum julgamento? Você consegue olhar para as coisas à sua volta e soltar toda a necessidade de julgamento? Você consegue olhar para as pessoas na rua ou falar, conversar com as pessoas sem julgar se é bonito, se é feio, se está certo, se está errado? Como seria começar a exercitar essa musculatura e simplesmente receber daquilo que está ali? Receber a contribuição que aquilo é sem o julgamento. E essa é outra vibração, esse é um outro espaço. Porque para a gente estar disposto a soltar o julgamento, a gente tem que estar disposto a incluir o outro. E é nesse lugar de incluir que está o desconforto. Porque a gente não quer incluir todo mundo. A gente quer separar, excluir e ficar ali dentro do castelo só com aquilo que a gente selecionou, que é o certo. Então, o incluir o outro é um lugar de desconforto. Porém, se você estiver disposto a acessar esse lugar, isso pode trazer muito mais leveza, muito mais facilidade. Ele é desconfortável porque a gente está acostumado com a separação. A gente está acostumado a excluir o outro, a excluir o diferente. E quanta consciência a gente pode acessar, né? A consciência é incluir tudo. Quantos de nós já não fomos julgados por ser diferentes? Quantas vezes você já foi julgada por ser diferente? Quantas vezes você já se julgou por ser diferente? E o quanto que você está lutando contra você mesmo muitas vezes? O quanto que daquilo que a gente está lutando é parte do que nós somos e a gente está querendo separar. Então, saindo da luta é a proposta da gente reprogramar essa frequência energética e reprogramar isso através das crenças que a gente tem, dos programas que a gente tem, de onde a gente está funcionando desse lugar de separar. De onde a gente está criando a dificuldade, o sofrimento, o sacrifício, para se provar de alguma coisa, para se provar de certo, para se provar de vencedor, de merecedor. Então, semana que vem,
vai ter um programa de 4 dias para a gente trabalhar energeticamente em todos esses programas. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês, e eu vou falar um dos programas que a maioria das pessoas tem, pasmem, e é um dos programas, geralmente ele é bem enraizado, assim, porque ele já é bem milenar e já vem da nossa ancestralidade, normalmente a gente já tem isso de outras vidas. Não, não é um programa assim, tipo, eu ganhei esse programa nessa vida, ele já vem de muito tempo. E a gente tem um teste energético, tá? Para identificar se a pessoa tem esse programa ou não. E vocês vão aprender a fazer esse teste energético, a gente vai testar alguns programas. Então, os programas eles são sempre testados em forma afirmativa, tá? Eu sou o salvador do mundo. Eu devo salvar o mundo. E muitas pessoas, inclusive, têm o programa Eu Sou Jesus, né? Porque Jesus é considerado um dos salvadores do mundo. Nada, nada contra se você tiver esse programa de ser Jesus, né? Tudo bem as pessoas se identificarem com a energia crística e com toda a contribuição do que foi esse mestre, né? Que foi Cristo. O que eu estou falando aqui é do programa de Eu Sou o Salvador, no lugar lá do super-herói, né? Que eu tenho que salvar o mundo. E aí esse lugar vem do Salvador, que vai se sacrificar, que vai morrer na cruz, que vai dar tudo para salvar o outro. Então, quantas pessoas que estão nessa vibração, nessa frequência de salvar o planeta, de salvar o mundo, e a vida dessas pessoas está desabando. Eu era uma dessas, tá? Então, eu queria salvar o mundo e eu estava ali querendo acompanhar tudo que estava acontecendo e eu vivia preocupada, eu vivia me sentindo impotente, porque obviamente eu não conseguia mudar o mundo e a minha vida desabando por água abaixo. Como que eu vou fazer alguma diferença no mundo se a minha vida está de cabeça para baixo? Então, se a gente realmente quer ser uma contribuição, é legal a gente desmistificar esses programas que trazem um outro peso, né? Que trazem isso de um lugar, de um dever, de um compromisso. E esses compromissos energéticos, eles vêm de um lugar que está amarrado. Então, você não está conseguindo fazer a diferença quando você está amarrado. A gente precisa liberar esses programas e reprogramar isso. E aí você consegue estar num lugar onde você realmente contribui para que o mundo seja um lugar melhor, para que o mundo tenha menos sofrimento, para que tenha menos pobreza, para que seja mais sustentável. Aí a gente pode contribuir para isso, mas você só consegue contribuir para o mundo se você estiver bem, em primeiro lugar. Então, o sair da luta é também assim, sair de um monte de mentira. Então, quantas mentiras a gente está contando para se manter nesse lugar do Salvador? E não está salvando porra nenhuma, na verdade. Né? Então, o trabalho de reprogramação energética é liberar todos esses programas aí que são amarras, né? Que são tipo chavinhas que a gente pode virar para deixar tudo isso mais leve e trazer mais consciência daquilo que é verdadeiro e de como você pode estar presente para ser uma contribuição para o planeta e de estar sem a armadura, sem o martelinho do juiz, de você estar aberto a receber e incluir o outro e se incluir também. Então, a gente vai falar um pouco mais na continuação, né? Na próxima aula, porque muita da dificuldade que a gente tem de sair desse lugar é o outro está me atacando, né? Então, como que eu saio desse lugar da luta se, na verdade, tem um monte de pessoas querendo me controlar? Se eu tenho um governo querendo me controlar, se eu tenho pessoas que têm dinheiro querendo controlar tudo, né? Então, como que eu realmente
vou escolher sair da luta quando tem várias coisas pelas quais eu tenho que lutar? Então, isso é uma pergunta muito recorrente. Isso é uma das questões, né, que traz essa dificuldade de soltar isso. A gente vai falar mais sobre isso na continuação, que vai ser na terça-feira, nesse mesmo horário, 20 horas. Então, quais são as considerações que a gente tem, ou quais são os pensamentos, né, que a gente tem ali? O que que a gente está acreditando que está falando para a gente hoje, tipo, você tem que permanecer na luta, você tem que lutar. Em que aspectos da sua vida que você está se vendo que você tem que vestir a armadura e ser um guerreiro? Em que aspectos você ainda está entendendo que você só vai conseguir ter alguma coisa, criar alguma coisa, mudar alguma coisa se você estiver disposto a essa luta? Que se você não lutar, você vai ser amassado, vão pisar na sua cabeça. Tá? Então, quem quiser trazer isso, pode mandar depois por mensagem, colocar um comentário. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube para a gente conversar sobre isso na semana que vem. Tá certo? Quem quiser falar mais alguma coisa aqui, agora é a hora. Quem quiser fazer alguma pergunta ou trazer alguma contribuição para a gente encerrar. Ok. Então, gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão. Ju, gratidão aí por toda a contribuição que você é. Mary, lindona, também gratidão por tudo. Amém. E tamo junto. Então, terça-feira, às 8 horas, a gente vai continuar essa conversa, né? Vai ser a segunda parte, a gente vai entrar em algumas coisas que são mais delicadas ainda, são mais desconfortáveis de falar, mas faz parte, né? Para a gente entender e poder estar no nosso lugar, no nosso poder de escolha, poder de criação, a gente tem que olhar para algumas coisas desconfortáveis. Então, até terça, vejo vocês aqui também no Zoom. Até, tchau.